Vamos entrando, já vai começar a live Políticas Públicas para LGBTQs. Vou já conversar aqui com o Ítalo Alves. Vamos falar sobre políticas públicas e a situação do governo e a situação do nosso Brasil. Opa, boa noite. Tudo bem, Ítalo? Tudo ótimo e com você? Tudo maravilhoso. A gente vai começar agora, a live Políticas Públicas para LGBTQs, Democracia e Liberdade. No dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde tirou da lista de doenças, a homossexualidade. Até então, a homossexualidade era tratada como uma doença e também o tratamento da cura gay, como eles chamavam, eram choques elétricos, banhos milagrosos, terapias de reversão, enfim, era uma coisa assim anormal, desumana. E é por causa do aniversário, né, dessa retirada da homossexualidade da lista de doenças, da OMS, que a gente está aqui hoje falando sobre políticas públicas, porque a gente tem vencido muito a nossa causa, a nossa comunidade, venceu, teve muitas conquistas. E hoje estou com o Ítalo Alves, ele é mestre em Relações Internacionais, ativista LGBT e também cofundador da ONG Todes. Seja bem-vindo, Ítalo. Obrigado, Leandro. Fico muito feliz de poder conversar com você. Esse é um assunto muito caro para mim e para a sociedade brasileira, e mais do que nunca a gente tem que estar discutindo sobre políticas públicas, que é uma população que precisa muito disso. Isso mesmo. Só lembrando que quem está ao vivo também pode participar, mandar sua pergunta. A gente está aqui, se tiver ao nosso alcance, a gente responde. Isso, fazem 30 anos que a gente está com esses direitos LGBT garantidos, de que não é mais uma doença. E aqui no Brasil a gente sabe que as coisas funcionam a passo de tartaruga. A minha pergunta é, por que e quem dá tanta resistência assim para nós, a nossa comunidade, ter seus direitos garantidos? Quem se opõe? A gente tem que entender, na verdade, eu vou te dar uma data que é até um pouco mais assustadora. Apesar de só nós termos 30 anos desde que nós não somos considerados mais como doentes, desde 1830 que ser LGBT não é mais crime, porque até então era considerado como sodomia. Sodomia era um crime na época, né? Então você vê que de 1830 até agora a gente ainda não conseguiu desconstruir ou construir uma sociedade inclusiva o suficiente para não discriminar contra esse tipo de pessoa, né, como nós. Então, a gente despatologizou, né, a homossexualidade naquela data, há 30 anos atrás, mas nós tivemos uma grande negligência na política em garantir que houvesse políticas públicas e uma legislação de inclusão para as pessoas LGBT. Porque uma coisa é você ter uma lei, ou uma coisa é você ter uma mudança de uma norma da Anvisa, ou enfim, uma questão burocrática. A outra coisa é você entender agora que nós decidimos, enquanto país, sermos um país inclusivo, nós precisamos investir recursos, nós precisamos incluir essas pessoas no planejamento e investir em educação para garantir que as futuras gerações não replicarão esse tipo de comportamento que impede que essas pessoas entrem e sejam inclusas na sociedade. E para a geração atual, nós precisamos garantir que a discriminação não seja mais permitida. Então, criando leis de criminalização e de outras contenções de comportamento contra as pessoas LGBT. Certo. Falando em criminalização, no dia 13 de junho do ano passado, foi criminalizado a homofobia. A minha próxima pergunta é se depois disso, você acha que a homofobia ela cresceu ou, na verdade, ela só inflou a oposição de mais ódio por ter perdido essa causa? Ela permanece com dados em redor da média, né? Porque a gente tem que ver que para a gente coibir a LGBTfobia, na verdade, nós precisamos de agora as políticas públicas, né? São os projetos que vão fazer com que as pessoas não mais tenham aquele tipo de comportamento. Uma coisa que é muito legal, e aí é algo com o qual eu vivo diariamente no meu trabalho, é que essa decisão do STF, ela escancarou na gestão pública dos estados e dos municípios como que essa questão é tratada. Por quê?
Porque muitas vezes, para você entender os dados da LGBTfobia, você precisa que a Secretaria de Segurança Pública do seu estado ela esteja pronta e tenha interesse político de coletar aqueles dados. Então, eu trabalho na Secretaria de Planejamento aqui do estado do Ceará e eu faço, dentro do meu exercício, um monitoramento da Secretaria de Proteção Social que coleta os dados sobre a LGBTfobia no Ceará. E a gente descobriu que, por mais que hoje eles já tenham no BO, né, no Sistema de Registro de Boletim de Ocorrência, quando uma pessoa sofre LGBTfobia, ela vai na delegacia, né, para tentar registrar o caso. Eles têm hoje, depois de muita luta, a opção de orientação sexual e identidade de gênero. Então, você pode marcar se você é gay, lésbica, bissexual, ou se você é uma pessoa trans. E isso deveria ajudar a qualificar os dados. Só que não é um campo obrigatório, então você marca se você quiser, o delegado marca se quiser, o escrivão marca se quiser. Às vezes, quando é um homicídio, né? Então, por exemplo, se uma pessoa trans é assassinada, a família que vai lá registrar o caso, então ela marca a identidade de gênero da pessoa conforme o que ela quiser. Então, você vê que tem muitos erros humanos ainda. Então, ainda precisa de muita capacitação, né, com esses gestores públicos de cada delegacia, com os policiais, com as pessoas que estão trabalhando no atendimento à população LGBT, para você conseguir melhorar os dados e você fazer com que as pessoas se sintam confortáveis em denunciar. Aí sim eu vou saber qual o tamanho da minha população, como melhor tratar essa população, quais são os anseios dela, quais são as características dos crimes, etc. Então, nós estamos no primeiro ano. Acho que esse primeiro ano, depois da decisão, ele arranca todas as cascas das feridas. E aí a gente vai ver o tamanho da ferida, e aí os militantes locais, estaduais, vão começar a trabalhar para consertar isso. Mas é mais luta, entendeu? Não é fácil, a gente enfrenta muitos desafios, mas estamos caminhando. Então, para quem sabe, assim, está assumindo do zero. Se a pessoa ela for agredida, ameaçada, denegrida por LGBTfobia, ela pode se dirigir a qualquer delegacia para registrar o BO. Depende também das suas... De fato, assim, a primeira coisa que deve ser feita é um BO mesmo, porque você precisa registrar aquela ocorrência. O BO é feito com a Polícia Civil, que é a polícia encarregada de investigar o caso, tá? Então, a primeira coisa que você faz é o BO. Claro que se você estiver machucado, se você estiver em uma situação de urgência, você vai primeiro ao hospital, né? E também eu vou entrar um pouco no porquê que as pessoas não denunciam também, que esse é um caso, essa é uma informação muito interessante. Mas, ok, digamos que eu fui hoje, estava andando na rua com o meu namorado, fui agredido. Não foi uma agressão muito grave, mas eu fui fazer o BO. Depois disso, eu tenho que procurar a PERFORCE, né, que é a polícia forense, para poder fazer o exame de corpo de delito. Isso é importante para eu poder mostrar que realmente eu fui agredido, que houve aqui uma altercação. E depois disso, a gente tem algumas políticas públicas muito interessantes em Fortaleza que devem ser acionadas. Então, nós temos hoje o Centro de Referência Janaína Dutra, que é um órgão ligado ao governo, à Prefeitura de Fortaleza, e lá as pessoas LGBT que forem pedir apoio têm acesso a psicólogos, a serviços jurídicos para advogados, atendimento humanizado, etc. Então é muito importante porque às vezes as pessoas sofrem traumas, às vezes as pessoas não sabem como contar para os pais que foram agredidos por isso, não sabem como se proteger nas redes sociais. Então lá tem profissionais capacitados para ajudar essas pessoas a se desengatilharem, né? Tipo, voltar ao normal, deixar passar aquele trauma e aí sim procurar os seus direitos, inclusive processando as pessoas que lhe agrediram, enfim. Tem diversas opções de caminhos a serem seguidos. Respondendo a nossa primeira pergunta aqui da audiência, o Gladson perguntou: qual o resultado que nossa comunidade está colhendo nesse desgoverno? Qual a visão de vocês e qual o cenário no futuro próximo? Olha, a gente teve o total desmonte das nossas políticas públicas LGBT no Brasil. Só isso. O resultado, tipo, é nenhum, assim, positivo, não tem nada. Nada. Absolutamente nada. Nós não tivemos sequer um programa bem-sucedido.
se a gente lembra, né, no começo, quando a ministra Damares assumiu a pasta, ela disse que iria manter programas de promoção da empregabilidade das pessoas trans. Isso não aconteceu. O governo Bolsonaro reduziu o orçamento da diretoria LGBT, tirou o orçamento das políticas públicas que iam via a cultura, e depois, em uma reforma administrativa, acabou com a diretoria LGBT, e não tem uma articulação, né, nacional para fazer as coisas acontecerem. Então, por sorte, nós temos hoje alguns governos progressistas nos estados que têm dedicado o orçamento para as políticas públicas LGBT. Mas continuamos aí não somente agora com menos projetos, menos avanços a nível de políticas públicas, mas ainda sofrendo também com um governo que tem um discurso de ódio contra essas pessoas, que coloca as pessoas LGBT cada vez mais na marginalidade e como alvo também de discursos de ideologia de gênero, de discursos contra a democracia, né, incitando ações das pessoas contra a nossa comunidade, o que é muito grave e muito irresponsável de um chefe de Estado que sabe que tem que estar também governando para as pessoas LGBT. E para fechar que esse papo da criminalização da homofobia, você que está por dentro, a criminalização realmente está funcionando? As pessoas realmente estão denunciando? Caiu, aumentou? O que é que você observa? Os casos, como eu falei, né, os casos, as denúncias, elas continuam por volta da média. No Brasil sempre aumenta um pouco, cai um pouco todos os anos, mas a média, né, ela permanece geralmente a mesma, assim, oscila pouco. Então, a gente não teve um aumento muito grande de denúncias do ano passado para cá, porque, novamente, a gente não somente tem que aprovar a criminalização, mas a gente tem que humanizar o processo de denúncia. Hoje em dia, por que as pessoas LGBT não denunciam? Né? É importante entender como que é o crime contra a pessoa LGBT. Geralmente, os crimes acontecem envolvendo pessoas de proximidade, relacionamento íntimo. Então, ou é o pai, ou é o irmão, ou é o vizinho, ou é o tio, ou é a mãe, né? Ou é o colega da escola. E, às vezes, a pessoa ela não quer denunciar porque é alguém do círculo próximo. Então, ela pode sofrer uma retaliação. E ela vai aguentando, né? Sofre a primeira agressão, começa com uma piadinha aqui, depois roubam alguma coisa ali, depois uma primeira agressão, e as coisas vão caminhando e se elevando em termos de gravidade. Tem dados que mostram que o homicídio, quando ele acontece, ele já é o quarto crime. Antes disso, 3 outros tipos de crime, como difamação, crimes contra a honra no geral, agressão física, já aconteceram. Então, ele culmina no homicídio, aí a pessoa já perdeu sua vida e não tem mais o que fazer, né? Ela já vira um dado para o sistema de segurança pública. Então, você precisa mudar toda essa lógica, né? Empoderar as pessoas para que elas denunciem mesmo, independentemente do grau de proximidade, mas fazer com que elas conheçam os mecanismos de denúncia. Às vezes, ela não quer ligar para um Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, e informar o caso dela, porque dói você contar isso. É um processo dolorido, né? Você vocalizar uma agressão que você está sofrendo. Às vezes você não quer ir numa delegacia porque lá você pode sofrer uma segunda discriminação. Às vezes o escrivão vai te tratar mal, às vezes os policiais vão te tratar mal, ou então às vezes se você for trans você vai ser, né, discriminado, né? Enfim, e aí existem... Exatamente. Aí você já perdeu a vontade de denunciar porque você não está recebendo nem o tratamento digno de ser chamado pelo seu nome social, né, de ter a sua identidade de gênero respeitada. Então, isso impacta muito no tipo de atendimento e na vontade das pessoas de quererem denunciar. Então, a gente precisa mudar essa lógica. Já avançou muito. Assim, aqui no estado do Ceará, a gente já avançou nessas questões de atendimento. Aqui nós temos uma coordenadoria da diversidade no governo do estado e nós também temos na prefeitura. E essas coordenadorias, elas são responsáveis por trabalhar a humanização desses processos, por escutar a população, por tentar fazer com que o atendimento seja apropriado. Mas ainda assim, né, não está perfeito, é uma luta de muitos anos que ainda vai perdurar.
E aí, outra coisa que a gente tem que fazer é garantir que haja outros mecanismos, né? Então, hoje já tem algumas iniciativas sendo testadas de denúncia por aplicativo. Às vezes eu não quero, sabe, falar ou ir até um local, eu quero botar no aplicativo que eu estou sofrendo isso. E aí você ter algum tipo de órgão, investigar e tentar ver o que está acontecendo com você, né? E foi aí, esse é inclusive a Todes, que é a ONG que eu criei, eu sei que você vai me perguntar sobre isso depois, ela criou um aplicativo nesse sentido. A gente começou a tentar qualificar os processos de coleta de dados de denúncias para que a gente soubesse qual é o tamanho da LGBTfobia no Brasil. Porque nós não temos esse dado, nós não sabemos qual é o tamanho, quantas pessoas são agredidas. A gente tem apenas dados que são informados nas notícias de jornal ou que são informados nos relatórios do governo, mas às vezes os relatórios do governo só apresentam pouquíssimos dados. Em 2017, o relatório do governo do estado do Ceará sobre casos de LGBTfobia veio com 0 casos de LGBTfobia em Fortaleza. Enquanto que da coordenadoria da prefeitura já tinha casos. Então, como que os dados não se cruzam? Como que o estado diz que não teve em Fortaleza, mas a prefeitura diz que teve? Então, você vê que o processo é altamente falho. A gente precisa melhorar esse processo, criar maior diálogo entre os dois governos, né, o governo municipal e o governo estadual, porque isso é vergonhoso, tá? Para nós militantes, a gente sabe que tem, agora a gente precisa ir atrás desses dados, criar os mecanismos certos para coletar esses dados. E hoje em dia ninguém precisa mais mentir e dizer que é hétero para poder doar sangue, né? Essa é a minha próxima pergunta. O que é que você acha que... Por que precisou de uma pandemia para os gays, para os LGBTs finalmente poderem doar sangue? Essa pergunta também foi do Thiago, aqui na live. Ele disse que no Hemose a gente sofre muito preconceito, muita homofobia, porque na hora de doar sangue, pergunta se a gente é gay, LGBT, e se você falar que é assim, você não doa sangue. Por que você acha que precisou de um processo histórico, né? Assim, a gente, para você entender o porquê que é assim hoje, você precisa se remeter a desde o início da discussão sobre o HIV, né? E na 1980, para quem não conhece, houve um grande surto de HIV no mundo todo, né? Começou em Nova York, depois se alastrou por diversos países e o Brasil não foi poupado. Foram centenas de milhares de pessoas mortas, porque era uma doença... Lá era como se fosse, digamos, eu não quero comparar uma doença com a outra, mas eu quero comparar em termos de, tipo assim, o espanto da população. Surgiu do nada uma nova doença, ninguém sabia sobre essa doença, ninguém sabia como tratar, como que pegava, e aí notaram que os homens gays que estavam com essa doença, então começaram a estigmatizar isso, né? Não, essa doença é a doença do homem gay. Tem até vários jornais no Brasil que mostram lá o nome peste gay, porque os homens gays começaram a adquirir essa doença. Mas por quê? Né? Se você para estudar um pouco mais sobre a história do movimento LGBT, por muito tempo a população LGBT não podia se expressar, não expressar o seu afeto em público. Muitas vezes você tinha que se fechar tanto para a sociedade que as pessoas passaram a se encontrar em lugares fechados como baladas ou clubes e nesses lugares elas faziam relações sexuais porque elas não podiam ter relações com outras pessoas do mesmo sexo ou gênero nos seus próprios habitats por conta dos pais que não respeitavam, ou tipo, às vezes elas alugavam um apartamento e não podiam fazer nenhum barulho ou estar ali 2 homens ou 2 mulheres para levantar suspeita, porque era legal o dono do apartamento te expulsar de casa se ele notasse que você fosse LGBT. Então as pessoas encontraram seus jeitos, elas têm necessidades físicas, né? Então elas encontraram seu jeito de se relacionar e muitas vezes eu dou o exemplo de Nova York, lá tinha uma população de rua muito grande LGBT e eles faziam sexo em uma parte da cidade onde estavam os caminhões de açougue, porque era um lugar isolado. Então todo mundo começou a fazer esses rolezinhos por ali, era lá onde eles faziam sexo, e eles faziam desprotegido, porque não sabiam das outras doenças, né? Não sabiam da possibilidade de ter o HIV, e o período de incubação do HIV inicialmente era de 10 anos acima. Então você passou uma década toda com a doença e não sabia, e você transmitiu para muita gente, e quando bateu em um, bateu em todos. Então aqui no Brasil,
autoridades da saúde, elas negligenciaram, elas viram que a população LGBT, de homens gays principalmente, né, homens que faziam sexo com homens, estava morrendo por causa disso. Aí tem uma questão de capital também, porque os seguros, né, de saúde não quiseram cobrir isso, porque era muita gente de uma vez só, então meio que deixaram de lado. Mas lá na década de 80, várias ONGs já chegaram dizendo, ó, isso aqui não pode ser, né? A gente não está falando aqui que é uma doença dessas pessoas, porque existem heterossexuais que têm a doença, existem mulheres lésbicas que têm a doença. A gente precisa lutar contra esse tipo de argumento, porque o que faz com que a pessoa adquira o vírus é um comportamento de risco. Se eu fosse uma pessoa que tivesse mais de um parceiro frequente, uma pessoa que faz transfusão de sangue, uma pessoa que é profissional do sexo, eu tenho um comportamento de risco, e aí isso independe da minha orientação sexual. Eu posso ser heterossexual, posso ser bissexual, assexual, enfim, esse comportamento me categoriza. Agora, só o fato de eu ter feito relações com uma pessoa há 2 meses, 3 meses, 1 mês, isso não pode me impedir de ser solidário, de ter um direito de doar sangue. Então, a gente teve uma luta muito longa, né? Foram quase 30 anos também de luta por essa mudança na regra do Ministério da Saúde e da Anvisa. A gente teve que apelar para a legislação da América Latina, mostrar para o Brasil que ele estava errado nisso de diversas formas, mas em 2017 foi quando a gente teve a primeira vez que essa discussão entrou no STF. Inclusive foi o meu partido, o PSB, que protocolou essa ação de inconstitucionalidade, né, contra uma portaria da Anvisa que discriminava, que impedia. Então, mas aí essa discussão foi barrada em 2017, porque um dos ministros, o Gilmar Mendes, pediu vistas, mas ele votou a favor agora. Então ele entendeu, ele foi estudar, mas demorou 3 anos, de 2017 para cá, quantos milhões de litros você não poderia ter coletado, né? E agora, durante a pandemia, né, ficou escancarado para todo mundo que a gente precisava de doação de sangue, mas as pessoas não estavam querendo dar, por conta do isolamento, 2, porque o brasileiro não tem o costume de doar sangue. Então o governo ele investe milhões e milhões de reais em propaganda só para heterossexuais doarem sangue, enquanto você tem aqui 19 milhões de litros de pessoas LGBT que querem doar, mas estão sendo recusados. Então, nesses momentos de crise, né, a gente escancara para a sociedade toda a desigualdade com a qual a gente vive, e aí existe um ambiente político para avançar com certas frentes progressistas. Então você vê agora a renda básica, você vê a doação do sangue, você vê, né, a renegociação das parcelas do FIES. Então todas as pautas progressistas que estavam meio que presas, né, numa agenda conservadora passada, mas que agora na crise a gente consegue avançar. Então, acontece não somente no Brasil, acontece em outros países. Os Estados Unidos, que é um país que se diz tão liberal e democrático, também acabou de retirar essa proibição. Até 2 meses atrás era proibido, mas eles também retiraram. Então, é uma grande vitória. A gente ainda não viu isso se materializar na possibilidade real de doar, né? Porque até que eu sei que o Thiago, que fez essa pergunta, denunciou que ele foi maltratado no Hemócio quando tentou fazer a doação de sangue, mas a gente vai lutar contra isso, até esse direito ser garantido de fato para a gente. Então, é resistência, né? A população LGBT, por mais que a lei esteja lá, ou a decisão judicial esteja lá, ainda assim tem gente aqui na ponta que não quer nos dar o nosso direito. Enfim, infelizmente. Próxima pergunta, o presidente Bolsonaro, infelizmente vou ter que falar nele aqui, afirmou semana passada que vai apresentar ao Congresso um projeto de lei que proíbe a ideologia de gênero nas escolas. Minha pergunta, Ítalo, por que a prioridade do Bolsonaro na maior crise sanitária do século, na maior pandemia do século, é atacar os LGBTs, enquanto tem gente morrendo de um vírus? Porque o Bolsonaro, ele apenas fala coisa, ele não faz nada, né? A primeira coisa que ele não faz nada nem para, enfim, para o público dele, quanto mais para os públicos que não são dele. Mas ele está perdendo muita popularidade, né? Por conta de toda essa crise
a sua negligência, tipo, a abertura nacional para sua incapacidade de gerir o governo. Então ele apela para essas pautas morais, que foram as pautas morais que elegeram ele, né? Então ele começa a polemizar com fake news, para poder incitar nojo na população, incitar ódio na população contra as pessoas LGBT, né? Então ele está tentando recuperar essa base, que é por volta de 30% da população que vota nele, ou que escuta as opiniões dele e tem algum tipo de apreço por elas. Então, nós somos o alvo que ele escolheu, né? Assim, a gente ainda vive numa sociedade altamente preconceituosa. Se você para pensar, a nossa sociedade, ela é baseada numa religião, né, romana, né? O catolicismo, ele traz consigo já essa vertente discriminatória contra as pessoas LGBT, e aí o protestantismo também atenua isso, e nós temos uma população muito grande de pessoas que acreditam que a população LGBT não deveria ter os direitos que a gente tem no Brasil. Essas pessoas escutam o que o Bolsonaro fala. Essas pessoas, muitas vezes, elas querem emprego, elas querem renda, elas querem outras coisas, saúde pública de qualidade, educação de qualidade, mas quando elas escutam o Bolsonaro incitando as suas emoções, porque quando ele fala de mamadeira de pênis, quando ele fala de ideologia de gênero, seu filho sendo ensinado na escola de que ele pode se relacionar com outras crianças do mesmo sexo, ou seu filho ele dá os cenários, né, de 5 anos sendo ensinado sobre isso. Isso faz com que as pessoas se sintam invadidas do pessoal, sabe? Isso faz com que elas se sintam altamente ofendidas, e aí elas querem fazer alguma coisa para impedir isso. E a primeira coisa que vem eu vou apoiar as ideias do Bolsonaro. Então é por isso, ele quer apenas manter a sua popularidade, de tão ridículo que ele é, né? Assim, uma pessoa como presidente da República, que não tem projeto de país, que não tem nenhum tipo de compromisso com a sua população, que não respeita as instituições, não é um democrata e apenas está ali para polemizar e atrapalhar o Brasil. É a única coisa que ele faz. E só lembrando que a gente não quer nenhum privilégio, a gente só quer os mesmos direitos. Os mesmos direitos. Exatamente. Próxima pergunta. A ONU pediu que os países protejam os LGBTs, né? Porque muitos LGBTs podem hesitar em recorrer ao médico por vergonha e tal. Isso. A ONU também lembra que os portadores de HIV e AIDS estão no grupo de risco do coronavírus. Aqui no Brasil, existe alguma luz no fim do túnel que o Ministério dos Direitos Humanos ou o governo mandou alguma nota de atenção, se preocupando com a nossa causa? Nada? Não. O Ministério a nível federal, não. Mas a nível estadual e municipal, sim. A gente tem isso. Se você para estudar um pouco sobre como que as políticas públicas de combate, né, à infecção do HIV, mas também de tratamento das pessoas e do diagnóstico das pessoas que vivem com HIV, você vai ver que houve um desmonte gigantesco desde que o Bolsonaro assumiu a presidência da República. Então, se um dia desse ele estava falando, né, que a população que vive com HIV é um custo, né, uma despesa para o governo, ele reduziu o tamanho da secretaria que tratava desses assuntos. Então, você não espera que ele vá liberar recursos ou fazer algum tipo de programa que vá ajudar essa população vulnerável. E até queria explicar para quem está com a gente o porquê que essa população é mais vulnerável, né? Porque quando você olha para a população que vive com HIV, algumas das doenças mais comuns que eles pegam, porque o HIV é a doença que facilita, né, o ataque ao sistema imunológico pelo vírus, e o vírus HIV, desculpa, a doença é a AIDS. E a AIDS, ela reduz o seu sistema imunológico e faz com que você pegue outras doenças. Muitas dessas doenças são doenças que afetam o sistema respiratório, então pneumonia, tuberculose. O coronavírus também, né? O coronavírus ele se manifesta como doença respiratória. Então, essas pessoas acabam combinando duas infecções graves por vírus diferentes e
são duplamente afetadas. Então, a mortalidade de pessoas que vivem com HIV ela é muito maior para quem está com coronavírus também, entendeu? Então, é necessário um cuidado especial. É necessário que as pessoas que estão internadas com HIV aqui na Santa Casa de Fortaleza tenham um isolamento especial para que elas também não sejam infectadas com coronavírus, porque a gente não quer acelerar o processo de morte dessa pessoa, né, que muitas vezes acontece. Outra questão é nos centros de testagem, porque nós temos hospitais muito bons aqui, ou postos de saúde, onde são feitas as testagens, né, rápidas, para saber se você tem o vírus ou não. É importante que Oi? São José, né? Hospital São José. Sim, tem vários. Mas é importante lá que haja também condições de higiene para as pessoas que vivem com HIV também, né? Então, todo um tipo de pensamento e uma adaptação do atendimento para as necessidades específicas daquele público. Então, é importante que o governo emita uma nota dizendo, ó, população que vive com HIV, vocês existem, a gente gosta de vocês, a gente cuida de vocês. Aqui está como a gente pensou o atendimento para vocês, entendeu? Isso precisa ser pensado. Então, o governo federal não está nem aí, sabe? Acho que se dependesse desse governo federal, ele privatizaria, né, o sistema de saúde como um todo e cobraria a população que vive com HIV o valor do remédio, do coquetel que trata nessas pessoas. Então, a gente não deve esperar muita coisa desse governo, não. Infelizmente. E falando em governo, em Bolsonaro e fake news, que tem tudo a ver, a fake news de que o vírus, o coronavírus é uma farsa, é a mesma fake news praticamente da mamadeira de pi e também do português, né? É o mesmo sistema. Deixa eu te perguntar, como é que está sendo o processo de criminalização das fake news? O porquê que essas fake news acontecem nesses momentos históricos, pontuais históricos da gente? A gente viu desde 2013, por volta de 2012, 2013, quando a gente entrou em uma crise política, né? Porque até então o Brasil ele teve um momento de estabilidade política, depois a gente veio uma crise econômica mundial, em 2009, e depois disso a gente entrou numa crise política, porque por problemas econômicos e sociais, né, algumas pessoas começaram a perder renda, aí começaram, enfim, os conservadores que antigamente estavam acanhados, encontraram um espaço para disseminar o seu discurso de ódio, e eles sempre esconderam isso por trás do tema de liberdade de expressão. Eles conseguiram alcançar espaço através da mídia e enfim, disseminar suas ideias absurdas. Não somente no Brasil, mas no mundo todo. Até porque nós temos Donald Trump, nós tivemos diversos outros presidentes conservadores na América Latina, na Europa, no mundo todo. Então, é um fenômeno mundial. Você vê que esses grupos conservadores, eles encontraram na globalização também, que é a democratização dos meios de comunicação, e aí a gente está falando de WhatsApp, de Instagram, as pessoas passaram a ter mais acesso a isso, né? E às vezes a pessoa, ela pode até saber não escrever, mas ela tem um WhatsApp, ela sabe mandar um áudio pelo WhatsApp para aquela pessoa, ela sabe baixar uma foto. Então, Bolsonaro, ele acabou descobrindo, junto com seu grupo de conservadores, uma forma de chegar nessa pessoa que às vezes não tem conhecimento sobre a causa do movimento LGBT, que realmente não entende muito dessas pautas progressistas e poder colocar uma mentira para essa pessoa. Essas pessoas, elas estão acostumadas a acreditar em tudo que elas veem. Então, se ela está recebendo ali no WhatsApp uma notícia que fala de mamadeira, de pênis, para ela aquilo ali se torna algo real, entendeu? E porque não é só uma foto, é uma história que é contada. Quando você olha as fake news, sempre tem uma foto de uma pessoa, de uma criança. Então você está mexendo com as emoções das pessoas, né? Então isso é grave e isso isso organiza também a sociedade, né? E você vê que o conservadorismo e o bolsonarismo, eles criaram uma estrutura, uma organização criminosa de disseminação de fake news, financiado por gente de fora do Brasil, financiado por grandes empresários que decidiram eleger um presidente com base na mentira, entendeu? Então, isso faz com que a gente se coloque de uma forma muito vulnerável na sociedade, porque você agora vive uma pós-verdade.
né? Eles questionam a história. De repente, né, teve gente que disse que a escravidão não foi tão ruim assim, que não tinha corrupção na ditadura, que a ditadura era melhor do que o que a gente vive agora. Então as pessoas começam a questionar a nossa própria história. Aí você diz, ah, não, a história contada até agora é a história petista, sabe? Tipo, então você cria uma alienação total na sociedade que faz com que as pessoas acabem escolhendo um lado e elas vão escolher um lado que está contando algo mais, sabe, com maior conveniência para elas. E é triste que elas tenham escolhido o próprio Bolsonaro. E isso é o resultado da gente não ter investido em educação massiva no Brasil. Porque se essas pessoas todas tivessem sido educadas, elas saberiam discernir entre o que é verdade e o que não é. Mas a gente não conseguiu fazer isso no Brasil. Nem nos últimos governos de esquerda e nem nos governos de direita que nós tivemos. Então fica de aprendizado para o futuro. Infelizmente é uma verdade. Tudo começou com a falta de educação, a falta de investimento na educação. Sim. Agora, falando em democracia, o presidente que disse que é a Constituição, e também disse que o Brasil está acima de tudo, é o mesmo que não fez nada quando a Amazônia pegou fogo, quando a Biblioteca Nacional pegou fogo, é o mesmo que não fez nada quando as praias nordestinas se encheram de óleo, e que minimizou também as mortes do coronavírus, e que também participou de manifestações pró-AI-5 e a volta da ditadura. Essa pergunta é meio desesperada. Ítalo, o que é que está faltando para o impeachment? Assim, existem diversas formas de pensar sobre isso. Se você para pensar nos últimos presidentes, todos os presidentes que nós tivemos no Brasil tiveram um processo de impeachment contra eles. O Lula teve vários, a Dilma teve vários, o FHC teve, o Collor teve, Bolsonaro tem, o Temer teve, né? O que é que acontece? Para você fazer acontecer de fato, muitas pessoas acreditam que você precisa ter mobilização nas ruas. Então a gente viu no processo de impeachment da Dilma, né? Que as pessoas foram às ruas, teve aquela grande polarização, as pessoas se batendo nas ruas, literalmente uma parede construída em frente ao Congresso Nacional que separava as pessoas da direita e as pessoas da esquerda, né? Então, muitas pessoas acreditam que isso está faltando agora e que talvez não dê para a gente fazer um impeachment por conta disso. Por outro lado, nós já temos aí vários crimes de responsabilidade do Bolsonaro. São no mínimo 14 crimes que ele cometeu, crimes graves, né? A gente está falando de obstrução de justiça, de falsidade ideológica, a gente está falando de crime contra os três poderes, de atentado contra a segurança nacional, corrupção passiva. Isso tudo já tem fundamento jurídico, necessário para a gente poder instaurar um processo de impeachment. No Brasil, quem aceita o processo de impeachment é o presidente da Câmara. Então, o Rodrigo Maia precisa aceitar um processo de impeachment. E isso é discricionário dele, tá? Ele decide se ele vai ou se ele não vai. Se você para lembrar na época em que o Eduardo Cunha era presidente da Câmara, por que ele aceitou o processo da Dilma? Porque ele estava sendo processado no Conselho de Ética. A Dilma não impediu o PT de votar contra ele. No dia que eles votaram pela cassação do Eduardo Cunha, ele aceitou o processo de impeachment da Dilma. E aí começou a articulação do golpe que aconteceu, né? E aí, o Rodrigo Maia, ele não quer aceitar. Não é que ele não acredite que o Bolsonaro deva sofrer um impeachment. Eu acho que ele deve sofrer. E eu acho que o Rodrigo Maia tem noção dos crimes. Só que, pelo que eu tenho analisado, tem duas principais razões pelas quais ele não vai aceitar, pelo menos por agora, né? A primeira é que se você abraça o processo de impeachment agora, você tem um novo grande assunto competindo com as pautas de resolução do coronavírus. Então, a gente agora tira um pouco do foco do coronavírus e a gente está falando de impeachment. Enquanto que a gente tem muitas pautas para resolver do coronavírus ainda, muitos projetos para aprovar, tem gente com fome, tem gente com muitos problemas. Então, o Rodrigo Maia, ao meu ver, está olhando para isso. E a segunda coisa não existe maioria para aprovação do impeachment do Bolsonaro. O que é isso? Ok, digamos que o Rodrigo Maia aceite. Vamos instaurar um processo de impeachment contra o Bolsonaro.
Aí vai ter todo um processo de discussão interna, né? Só que para você passar o processo de impeachment, você precisa de 2/3 da Câmara. Então isso significa por volta, eu acho, se eu não me engano, 360 deputados. O Bolsonaro, sabendo que ele estava quase sofrendo impeachment, ele foi lá e fez o quê? Comprou o Centrão. Então a gente está vendo agora a distribuição de cargos, né, para partidos do Centrão, que são sempre partidos muito grandes dentro do Congresso Nacional, e eles escolhem o lado que paga mais. Então eles estão com o Bolsonaro. Então hoje a gente não tem deputados o suficiente para poder aprovar o impeachment do Bolsonaro. Então, E a gente aí, tem 70% do lado dele. digamos que seja isso. Né? Eu não tenho agora na cabeça o total, mas da esquerda, do campo progressista, a gente não tem 150. Nós precisamos de 360, eu acho, né? Então a gente teria que fazer então não tem, assim, teria que fazer um trabalho grande de mobilização, de conscientização, mas no final das contas tem gente ali que não obedece aos seus partidos, tem gente ali que não está nem aí para a população mesmo e vai onde tem o dinheiro. E fora Também isso, fazendo manifestação, cobrando os deputados, os senadores, fazendo uma pressão popular para eles aprovarem ou para pode ser feito, mas muitas pessoas ali do Centrão que foram eleitas, né, são pessoas que já vêm de uma base bolsonarista. Então, se esses deputados começam a defender o impeachment, essas pessoas podem migrar de candidato. Na próxima eleição, ela já não apoia mais esse candidato. Então, você vê que tem essa questão também. Por que é que muitas pessoas de partidos de esquerda são contra as pautas das políticas públicas LGBT? Porque tem muita gente dentro desses partidos que tem um eleitorado religioso, um eleitorado da bancada BBB, né? Boi, Bíblia e bala. E aí não querem mexer nessas pautas, porque senão vai perder o seu eleitorado aqui. Então a gente está o tempo todo, né, sendo rifado nesse sentido. Mas fora, além dos 360 deputados que eu preciso aprovar, que eu preciso para aprovação do impeachment, eu preciso em 2 turnos. Então eu preciso dessa votação 2 vezes. Na Câmara e depois 2/3 do Senado, 2 vezes no Senado. Então, são 4 votações. Se eu tenho uma vez e no outro dia eu não tenho o mesmo número, cai, entendeu? Então, é um processo doloroso, ele demanda muita articulação, ele bota muitas feridas na população. A gente lembra do processo de impeachment da Dilma, né? Então, nesse momento de crise, onde as pessoas estão morrendo, sabe, passando fome, as pessoas estão morrendo, literalmente, a gente precisa pensar, né? Tipo assim, qual é a prioridade para o país agora? É salvar essas vidas ou é a gente tirar o presidente? Eu acredito que o impeachment tem que acontecer. Eu acho que a gente tem que encontrar alguma forma de fazer os dois acontecerem, né? Mas eu estou me colocando nas sandálias de outras pessoas para pensar o que é que está rolando na cabeça delas, entendeu? Eu estou te explicando isso. O Gladson fez uma pergunta aqui. Qual o desenrolar da parceria Bolsonaro-Centrão? O que você acha que pode acontecer? Eu acho que o principal motivo foi esse, impedir o impeachment, certo? Porque se ele se fechasse, se ele não fizesse tomar lá da cá, ele já teria levado um impeachment, né? A segunda coisa que a gente tem visto é ele liberando acesso a dinheiro para esses partidos e as estatais, né? Então, no começo do governo, ele já tinha feito uma reforma administrativa onde ele deu várias estatais para representantes de partidos que o apoiaram. Inclusive, no Ceará, várias delas foram distribuídas para os partidos do Centrão. E agora ele fez isso de novo, só que agora ele está mexendo nos fundos, né? Os fundos que bancam a educação, que bancam a assistência social, que bancam as políticas públicas de base. Então, agora mesmo, essa semana explodiu que ele deu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para o PL, que é o partido da doutora Silvana, aqui no estado do Ceará. Então, né, rifou. E assim, é um dinheiro fundamental para garantir acesso a uma educação básica de qualidade, né, para ajudar os estudantes, quando eles retornarem às escolas, de ter um processo de educação que seja de boa qualidade, né? Para pagar a folha de pagamento dos professores, para comprar merenda escolar. Então, olha o que o presidente está fazendo, dando algo tão fundamental como moeda de troca por apoio político
dentro do Congresso Nacional. Isso é desumano. Isso se não for a pior coisa que ele já fez, está muito perto. E eu fico pensando, você disse que ele até agora tem 15 crimes, né? Eu fico pensando, até o momento do impeachment dele, quantos crimes ele já não vai ter feito? É. É, exatamente isso. A gente está em o quê? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 5 meses de gestão do Bolsonaro. Será que a gente aguenta os 4 anos? Se agora a gente já está escutando ameaça contra os 3 poderes, ameaça de chamar as Forças Armadas contra a população para impedir o impeachment por conta do Covid, se a gente já está em crise econômica, beirando uma recessão que pode chegar até 11% negativo, sabe? Tipo, eu não acredito que a gente vai conseguir terminar os 4 anos do mandato do Bolsonaro. Eu acredito que a gente precisa, de alguma forma, retirá-lo do poder, né? Então, para mim, isso teria que acontecer o mais rápido possível, para a gente poder dar também sentir como que vai ser o governo do Mourão e fazer alguma coisa, caso não seja melhor, né? Você falou uma coisa, caso do Mourão, aconteceu impeachment e tal, a gente sabe que em menos de 2 anos, se foi impeachmentado, não tem necessidade do vice, ou o vice assume em menos de 2 anos o impeachment? Se o Bolsonaro cai agora, em menos de 2 anos, é chamado. Eu estou confundindo se é a chapa, mas eu acho que se o Bolsonaro cair agora, são chamadas novas eleições diretas. Mas isso até dezembro, né? Isso. Se ele cai depois de 2 anos, o vice assume. Mas se a chapa cai, porque ele pode ser impeachmentado e o STF pode chegar e apresentar uma ação para derrubar a chapa. Se a chapa cai, aí você tem depois de 2 anos, uma eleição indireta. Então, o Congresso Nacional, em uma sessão conjunta, vai eleger um novo presidente da República entre os deputados e senadores. Então, no caso, não seria o Maia que iria assumir em menos de 2 anos. Não, menos de 2 anos não. Depois de 2 anos, se caçar a chapa, ou seja, tanto o Bolsonaro quanto o Mourão, o Maia assume de forma interina, né, temporária, até organizar uma eleição indireta dentro do Congresso para um novo presidente. Mas essa eleição ela teria que acontecer em menos do 4º ano, que seria do presidente, né? Tem um período, acho que, se eu não me engano, são 6 meses, né? Exatamente. Não. Se a chapa for cassada, né, o Gladson? Se a chapa for cassada antes de 2 anos, o presidente da Câmara assume. Eu acho que, se não, o vice assume. Se for só o Bolsonaro, entendeu? Se o Bolsonaro for impeachmentado, o vice assume, em menos de 2 anos. Se a chapa for cassada, tem eleições diretas, de novo. Depois de 2 anos, se a chapa for cassada, o Maia assume e chama eleições indiretas dentro do Congresso. Até lá, vamos ver quantas notas de repúdio ele vai fazer. Isso. Eu acho que, se eu estiver errado, o Gladys vai explicar aqui, que ele disse que é não. Vamos ver. Enfim, enquanto o Gladys vai respondendo, eu queria que você me falasse um pouco do TODES e também do movimento Acredito, que você faz parte. Certo. A TODES é uma organização não governamental sem fins lucrativos que eu criei em 2016 com mais 3 outros amigos de diversos estados no Brasil. Nosso principal objetivo, nossa missão é educar a sociedade pela inclusão e empoderamento da população LGBT. A gente acredita que a única forma da gente, de fato, viver num Brasil inclusivo é através da educação. E essa educação, ela se dá de diversos âmbitos. Ela se dá na escola, ela se dá no mercado de trabalho e ela se dá através da cultura. Então, a TODES, ela tem hoje mais de 10 projetos, onde ela aborda essas diferentes frentes. Nós temos um projeto de treinamento de gestores e professores de escolas públicas e privadas para a inclusão das pessoas trans e LGBT no geral. Nós temos um programa de conscientização e consultoria
nas empresas para contratação, criação de programas de mentoria, de carreiras para pessoas LGBT. A gente tem uma conferência nacional chamada Todes Conecta, onde a gente reúne profissionais, ativistas, artistas, intelectuais de diversas áreas do conhecimento do Brasil que são LGBT para contar suas histórias. E aí a gente pode pegar esses vídeos, e eles estão no YouTube, e mostrar para aqueles jovens que estão sofrendo bullying na escola, que estão sendo expulsos de casa, e mostrar, ó, tem gente como você trabalhando na ONU, tem gente como você que é uma professora, que é diretora de escola, tem gente como você que é cientista, tem gente como você que é médico, que trabalha, que é deputado, que é vereador, que, enfim, é empreendedor, é artista. A gente mostra os exemplos, os bons exemplos para criar referências. Eu não sei contar você, mas eu não cresci vendo referências LGBT na minha infância. Tudo que eu via na mídia era algo, ou era vexatório ou era negativo, né? Agora não, essa geração ela tem a possibilidade de ver LGBTs ocupando espaços de poder e influência na sociedade. Então a gente quer mostrar cada vez mais isso. Então a Todes tem esse projeto. Nós criamos um aplicativo onde as pessoas podem denunciar casos de LGBTfobia e a gente informa os governos de estado e os municípios sobre isso. O mesmo aplicativo tem uma coletânea de leis aprovadas para a população LGBT no Brasil todo, a nível municipal e estadual. Então a gente mostra isso para as pessoas lerem as suas leis e entenderem como que elas podem se proteger, né? A gente tem uma revista de pesquisa, então se você está na faculdade, está terminando, está escrevendo um artigo sobre políticas públicas LGBT, a gente tem uma revista onde você pode publicar, é uma revista oficial, e a gente também, né, tem lá várias pessoas realmente ativistas e estudiosos que publicam, e a gente faz isso chegar no Brasil todo. Nós temos um programa muito legal, só para finalizar, porque é muita coisa, chamado Todes Embaixadores, que é uma rede de líderes jovens LGBT, a primeira do mundo, onde a gente reúne lideranças de coletivos, informais, empreendedores, estudantes, ativistas, todo mundo que está fazendo a diferença ou quer fazer a diferença e é da comunidade LGBT, em um programa onde essas pessoas vão aprender sobre a causa. Então a gente passa ali 5 meses ensinando sobre a causa, o que é a sigla, de onde vem a nossa luta, quem já lutou para a gente chegar aqui, o que é que ainda precisa ser feito, quais são os dados, etc. E a gente também capacita essas pessoas com ferramentas como gestão de projetos, gestão de mídias sociais, captação de recursos. E depois tem uma conferência onde todo mundo se reúne em São Paulo, com tudo pago, para se conhecer e apresentar os seus projetos criados durante 5 meses. Então a Todes é uma organização guarda-chuva que faz muita coisa. E eu tenho muito orgulho da existência dela, porque já são 4 anos de luta, com mais de 200 mil pessoas impactadas, e eu fico muito feliz de ver que essa ideia que foi um embrião tão pequeno lá hoje já se floresceu e já chegou em todos os estados do Brasil. Então eu tenho muita felicidade de fazer parte dela, e hoje nós somos uma organização com mais de 130 voluntários. Então ninguém é pago para fazer esse trabalho, é tudo de graça por gente como eu e você, que trabalha de casa, né, do seu computador, e que faz a diferença no Brasil. Então é uma organização que me inspira muito. Quem quer entrar em contato com a Todes? Tem site, perfil Tem. no Instagram? Vocês podem... O meu mais fácil é ir no Instagram. É Todes, TODXS, Brasil. Podem verificar lá, vocês vão gostar muito dos projetos, das coisas que a gente faz. Tem um site também, que é o todes.org, né? TODXS.org, lá tem a lista dos nossos projetos. Vão no YouTube também, tem muito vídeo legal, muita coisa legal sobre a nossa organização no YouTube. Fiquem à vontade para verificar isso. E podem me falar comigo também, que eu posso mandar também outras coisas. O Gladson, ele respondeu aqui, o presidente da Câmara assume e convoca novas eleições, isso antes dos 2 anos. Mas aí depois ele disse que a legislação mudou, né? Mas tanto pode mudar, vimos que no impeachment da Dilma, que não foi como estudamos na CF, na Constituição Federal. Aí a Constituição mudou em 2015. Muito obrigado, Gladson.
Tem uma pergunta também do meu namorado, do Felipe. Ele está perguntando aqui: qual a sua opinião sobre o Mourão assumir caso ele caísse? Você acha que os mesmos erros seriam cometidos por ele, por estar ligado a Bolsonaro, ou teríamos um governo mais sensato e progressivo? Não, não, eu não sei, gente. Hoje em dia eu tô com medo também do Mourão assumir, porque ele deu uma entrevista semana passada, se eu não me engano, onde ele fala, tipo assim, o Brasil está fazendo mal a si mesmo. É algo nessas linhas, eu não lembro exatamente o que ele disse. Mas basicamente ele faz críticas duríssimas aos três poderes, exalta o exército, basicamente ele ameaça dar um golpe no Brasil, entendeu? Então eu acho que ele não teria, tipo, a paciência que o Bolsonaro tá tendo, que o Bolsonaro é um moleque, né? Ele tá ali brincando com a gente, ele não tá nem aí. Aí ele fica nesse vai e volta com a gente, entendeu? Eu acho que o Mourão ele seria menos paciente, eu acho que ele já teria feito alguma coisa drástica. Por mais que ele seja um cara com um currículo muito bom, né, uma pessoa com uma experiência em gestão gigante, ele é uma pessoa conservadora, né? Então ele tem uma ideologia mais militarista nesse sentido. Então isso causa muito medo na gente. Eu não espero de forma alguma nenhum tipo de simpatia com as pautas progressistas do Mourão. E para mim, assim, eu acho que o que a gente precisaria nesse momento não é somente o impeachment, mas uma ação pelo STF para caçar a chapa toda. Entendeu? Caça a chapa toda para a gente ter novas eleições. Só assim a gente teria melhor governabilidade. A gente poderia respirar sem esse medo, né, de levar um golpe militar a qualquer momento, na minha opinião, tá? Mas, por outro lado, a gente também tem as instituições, né? Assim, o que tem salvado o Brasil hoje são as instituições, o Congresso Nacional, que não deixa as coisas do Bolsonaro acontecerem, e o STF, que também está o tempo todo barrando. Se não, e os Graças a Deus. estados, né? Os estados da federação, que também estão agindo aí. Então, de uma certa forma, o Bolsonaro fala muita besteira, mas muitas vezes não passa de falatória. E eu acho que a gente replica muito as coisas que o Bolsonaro fala. Né? A gente está sempre dizendo, o Bolsonaro falou isso, que absurdo. O Bolsonaro disse isso, meu Deus, como é antidemocrático. Eu acho importante falar, mas eu acho que a gente tem que também pensar na ação. Será que aquilo vai virar uma ação mesmo? Como que a gente barra isso? Será que no Congresso tem alguém que pode ajudar a barrar? O STF pode barrar? Então, tipo, no meu lado de militância, eu já parei de ficar só na nota de repúdio. Eu estou indo para cima. Eu estou fazendo abaixo-assinado, eu estou protocolando o processo contra a ação pública, ação civil, tanto a nível estadual e municipal, como a nível federal, para a gente poder ir barrando, porque esses instrumentos de controle, né, de barrar as coisas do presidente, existem. A gente precisa se empoderar deles. Muitas vezes a gente não conhece, mas eles existem, a gente pode ir atrás deles. Então eu estou indo para cima, porque se a gente ficar só replicando o discurso, a gente está dando palco para o Bolsonaro e a gente não está impedindo ele de fazer as coisas que ele quer fazer. Quero só te parabenizar aqui pela iniciativa de estar investigando o André Fernandes. Ele está aí Obrigado. brincando com. Obrigado, Parabéns obrigado. mesmo. Eu até fico meio assim, porque eu, particularmente, eu não gosto de fazer política atacando as pessoas. Eu sou um cara muito mais propositivo, eu gosto de ir atrás do conhecimento, de ouvir as pessoas e criar projetos. Eu, particularmente, não gosto, não é o meu perfil fazer política em cima de ataques pessoais, eu acho isso muito sujo, eu acho que não vale a pena fazer isso para se eleger ou para ganhar popularidade. Eu critico muito isso nas outras pessoas, sempre critiquei. Mas existe um limite, né? O bolsonarismo ele cresceu muito no Ceará por conta do André Fernandes. A postura do André descredibiliza o jovem na política, desrespeita a democracia, desrespeita as instituições, os parlamentares, desrespeita tudo aquilo que a gente acredita que é boa política. Então chega um momento em que você precisa fazer uma oposição mais direta. Então eu ponderei muito sobre isso, sabe? Eu pensei, caramba, será mesmo que eu quero ir dessa forma? Será que eu quero
ir para o ataque, eu quero realmente fazer essa fiscalização direta, diária, contra o André Fernandes. E eu vi que mais ninguém estava fazendo isso no Ceará, sabe? E era necessário. Então eu ponderei, poxa, vamos começar, vamos trazer mais gente para perto, vamos começar a fazer isso e vamos ver no que vai dar. E virou um movimento, né? Hoje a gente tem aí um abaixo-assinado com mais de 43 mil pessoas contra o mandato do André Fernandes. Então a gente está crescendo, a gente vê hoje que a mídia abraçou a causa, a gente viu outros partidos entrando na causa, a gente viu os médicos entrando e protocolando seus abaixo-assinados também. Então isso mobiliza a sociedade em torno de uma causa. E não é a pessoa, são as ideias dessa pessoa, né? É aquilo que essa pessoa representa, é o discurso de ódio, é o discurso falacioso, o desrespeito às instituições, às fake news. Então, a política tem que dar a sua resposta. E a pessoa que está no olho público, ela tem que saber lidar com críticas e fiscalização. Se você é um parlamentar e você não quer ser fiscalizado, você não quer que as pessoas lhe critiquem, talvez a política não seja o melhor lugar para você. Talvez seja o momento do André reconsiderar se ele deveria estar na política. Então, nós vamos continuar fazendo isso, entendeu? Nós vamos continuar até o fim. Eu quero a cassação do André, né, do mandato dele. Eu não acredito que esse é um mandato que possa permanecer no governo depois de tudo que ele já fez. Então, a gente vai continuar nessa resistência. Só para terminar esse papo aqui do André, uma vez cassado, ele não vai mais poder exercer na política ou é um prazo? Bom, vamos lá. A ação que ele está hoje sofrendo é uma ação de suspensão. Então, ele será suspenso por 30 dias do seu mandato. Depois ele volta. Se ele for cassado, ele perde os direitos políticos dele por 8 anos. Então, não somente ele sai do mandato, como ele não pode se candidatar para nenhum cargo eleitoral durante 8 anos. Mas ele pode ganhar um cargo numa estatal, ele trabalhar na administração pública, nada impede isso, entendeu? Mas é uma grande vitória. Oi? E pode apoiar outro candidato, outro político. Pode, transferir o voto dele para outra pessoa, em troca de cargo. Então ele pode ser um assessor parlamentar de alguém, entendeu? Ganhando milhares de reais. Então tomara que isso não aconteça. Enfim, eu quero muito agradecer mesmo ao Ítalo. Esse papo foi maravilhoso. Foi mais de 1 hora, eu nem imaginei que a gente ia chegar esse tempo todo. Eu falo muito, viu, gente? Eu que agradeço. Olha, foi um prazer. Eu estou à disposição para conversar. Esses são temas que eu amo de paixão de falar. Eu faço esse meu trabalho com muita dedicação. E não é uma luta só minha, tem muita gente ao meu redor que trabalha comigo, que luta comigo diariamente. Então, é sempre muito bom poder passar para as pessoas o que é que acontece nos bastidores, como que a gente pensa sobre essas questões. E parabéns a você por ter a coragem de trazer esses assuntos para o seu canal, por convidar a gente para estar participando e batendo uma bola sobre esses temas que são tão importantes. Fico feliz de poder ter participado uma vez do seu canal e espero que, quem sabe, no futuro a gente não faz outras vezes, né, sobre outros assuntos. Vamos sim, na verdade minha pretensão é ter feito pessoalmente, né, mas não dá para fazer nada pessoalmente hoje em dia. Eu agradeço muito a @do Ítalo, para quem quer conversar com ele, tirar mais dúvidas com ele, é @ItaloAlvesCL. Ele divulga muitos projetos legais, baixos assinados, então sigam ele, que ele é um rapaz assim, de ouro mesmo. Muito obrigado. Eu sou Leandro, do canal Leandro Pilucci, é só me seguir também, @Leandro Pilucci. Eu agradeço muito a quem participou até agora, a quem mandou pergunta, agradeço ao Ítalo, muito obrigado mesmo, Ítalo, pela aula, porque foi maravilhosa, viu? Tamo junto, eu que agradeço. E só lembrando também que esse vídeo aqui vai estar no IGTV e também vai estar no YouTube. No YouTube não agora, eu ainda vou editar ele, mas já vai estar no IGTV. Então, um beijão pra todo mundo. Se inscrevam lá no canal Leandro Pilucci, dá o seu like. E eu vejo vocês na próxima live ou no próximo vídeo. Muito obrigado, Ítalo. Tchau. Tchau.